Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Nascimento da Capacitar Cursos e vamos dar início hoje à nossa primeira aula do curso de Auxiliar de Recursos Humanos. Vamos a ela. Bom, para começar, o que faz o Auxiliar de Recursos Humanos? Bom, recursos humanos é o responsável, não tão somente em elaborar, o setor de recursos humanos é o responsável não tão somente em elaborar a folha de pagamento, mas também se responsabiliza por projetos voltados ao bem-estar do funcionário, programas de motivação, investimento em treinamento de funcionários, dentre outras atribuições voltadas à área humana da empresa. Tá? Então, além de investir em treinamento para os funcionários, a motivação, fazer a admissão e demissão, tá? É tudo voltado para a área humana da empresa. Do que é que o funcionário precisa para dar condições de trabalho a ele. É isso que o Recursos Humanos faz. O profissional dessa área não se preocupa apenas com as rotinas diárias administrativas que ocorrem do departamento de pessoal. Envolve-se sim em toda a cadeia do RH, recursos humanos, de uma empresa. Desde o recrutamento, treinamento, avaliações até as promoções que envolvem o crescimento na empresa, do funcionário, o crescimento do funcionário dentro ali da empresa. Então é o que o setor de recursos humanos faz. Não só contrata, demite e preenche papel. Ele dá treinamento, ele motiva os funcionários para dar condições de trabalho de que ele possa crescer na empresa. Certo? A base salarial. Bom, o auxiliar de pessoal, ou de recursos humanos, está no mesmo, ganha uma média de R$ 1.568 no mercado de trabalho brasileiro para uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, de acordo com o CAGED. CAGED é o Cadastro de Empregados, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. É assim que o governo mede o número de desempregados no país, pelo CAGED. As empresas emitem... Eu vou falar mais à frente do CAGED, mas já vou adiantando aqui, Preenche esse documento e envia para o governo e ele sabe quantos foram admitidos e quantos foram demitidos naquele mês. Aí tem uma base, certo? A faixa salarial do auxiliar de pessoal fica entre R$ 1.113 e R$ 3.000, tendo o médio R$ 1.568, levando em conta o piso salarial e o teto salarial médio de profissionais contratados com carteira assinada em regime CLT a nível nacional. É muito comum, quando eu faço os cursos de forma presencial, o aluno se espantar com esse R$ 3.000, o auxiliar de recursos humanos, R$ 3.000, ele pode chegar a ganhar. O auxiliar de recursos humanos, assim como o assistente ou auxiliar administrativo, ele tem os níveis, Auxiliar de recursos humanos, nível 1, iniciante, nível 2 e nível 3. Como é que faz para mudar de nível? Conhecimento e experiência. Nível 2, ganhou mais conhecimento e experiência, nível 3. Aí eu quero ser o bambambam, faculdade, curso técnico, entre outros, para poder você ganhar mais ainda. Ah, mas 3.000 ainda assim estou achando muito. Depende de cada estado, depende para qual empresa você presta esse serviço, As multinacionais, por exemplo, pagam muito bem. Tá? Funcionários de multinacional ganham muito bem. Então, a Volkswagen, a Fiat, a Ford, a Kia, entre outras aí, Empresas que têm o setor de recursos humanos, eles valorizam. Diferente do brasileiro, O brasileiro parece que é para... Não vou agravar todas as empresas, mas parece que é para arrancar o couro do peão, Mas pode-se chegar a ganhar muito bem como auxiliar de recursos humanos. Se você se torna gestor de recursos humanos, ainda mais, Muito bem, está aí dito sobre a base salarial. Capítulo 1. Conceito histórico. Vamos falar um pouquinho da história do recursos humanos para a gente entender, Começar, como a gente dito, começar do começo. A expressão recursos humanos tem um caráter histórico, vindo desde a época da escravidão, onde os senhores designavam pessoas, conhecidas como capitães, para cuidar dos escravos, a quem viam como máquinas, meros equipamentos, dos quais extraíam o máximo deles. Com a evolução dos tempos, vieram as empresas. No entanto, não existia legislação trabalhista, não tinha lei trabalhista. Logo, os trabalhadores trabalhavam em regime de escravidão. E os, entre aspas, e os patrões tinham em mente que precisavam pagar apenas um valor que fosse o suficiente, também entre aspas, o suficiente, no entendimento deles, para o sustento da família do trabalhador. Nessa fase, o chefe de pessoal tinha a atribuição apenas de controlar em uma espécie de ficha ou escrita do pessoal
o valor que o trabalhador tinha a receber desde sua admissão até o dia de sua saída e também da ordem, ou seja, um feitor. Sendo assim a administração apenas uma função contábil. Não tinha lei trabalhista, então peão, apesar de não ter mais a escravidão, o peão trabalhava no regime de escravidão. Trabalhando e o patrão pagando a ele o que ele achasse que era necessário para o sustento dele e da família. E infelizmente estamos em 2020, né? Estamos em 2020 e ainda tem patrão que pensa desse jeito. Ele quer pagar só o que ele acha que é necessário, o que é justo, passando por cima da lei, querendo pagar menos que um salário mínimo, pintando e bordando, e não é assim que a coisa funciona. E é o que vocês vão aprender. Né? Espero que vocês aprendam aqui dentro deste curso para quando estiverem no campo, no mercado de trabalho, atuando como gestor, como auxiliar ou gestor mesmo que seja de recursos humanos, você faça a coisa do jeito certo, evitando ações trabalhistas, por exemplo, de funcionário contra a empresa. Essa é uma das funções também do auxiliar administrativo. Do auxiliar de recursos humanos. Certo? Então, seguindo. A partir de 1930, no governo de Getúlio Vargas, as empresas sofrem um impacto perante, né, a legislação trabalhista, que, entre outras, cria. Aí, Getúlio Vargas, em 1930, criou já a lei trabalhista, ainda não como a gente conhece, né, mas criou o Ministério do Trabalho, estabeleceu horário de trabalho para algumas áreas, instituiu a carteira profissional, que até 1930 não existia carteira de trabalho, e cria proteção ao trabalho da mulher e do menor, e etc. A partir daí, o chefe de pessoal deixa de ser somente um feitor e contador e passa a ter uma função também, né, de recrutador. Ou seja, ele contratava, muito embora contratasse o primeiro interessado, tendo apenas que observar as leis vigentes. A contratação não é como é hoje, né? Todo aquele processo de seleção, prova, psicoteste, nada. Apareceu, quer a vaga. Naquela época o feitor aí dizia, venha, quer trabalhar? Venha. Botava para dentro e botava para trabalhar. Não é? Apenas seguindo as normas aí da lei trabalhista vigente naquele momento. Seguindo. Em 1943, aprovada a CLT, a consolidação das leis do trabalho, pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, em vigor desde 10 de novembro de 43. Legislação esta que continua vigorando até os dias de hoje, né, a nossa CLT. Com um detalhe, tá? Tivemos uma reforma, né? Recente, e o nosso curso é todo voltado que eu digo, todo dentro da nova regra. E vocês vão perceber que eu vou citar como era a regra e agora como é, certo? Após a Revolução de 1964, a fase de legalização foi revitalizada no governo do Marechal Castelo Branco, que efetua uma ampla reforma na legislação trabalhista brasileira, atingindo vigorosamente os empregadores. Ou seja, Castelo Branco, em 64, fez uma revitalização da lei trabalhista, atingindo os empregadores, ou seja, os patrões. Essa última reforma que foi feita aí terminou prejudicando mais os trabalhadores do que os empregadores, não é? Havia então a necessidade não só de um chefe de departamento de pessoal, mas sim de um profissional conhecedor da área, capaz de orientar o empregador em face da lei, evitando gastos com indenizações adicionais, como eu tinha citado já nessa aula, né, anteriormente aí. Então, o auxiliar de recursos humanos deve ser um conhecedor da lei trabalhista para evitar esses danos à empresa, né? Ó, prejuízo com a ação trabalhista. Se faz do jeito errado, o peão sai e bota no pau, como a gente costuma dizer, e a empresa vai ter que pagar. Certo? Vamos lá. Capítulo 2. Conceito de empregado. Para que um colaborador seja considerado empregado, é necessário que o mesmo preencha 5 requisitos básicos. Aí a gente pode chamar ele de empregado. Tem que haver continuidade, subordinação, onerosidade, pessoalidade e alteridade. Tá? Esse sim. Então vamos um por um, né? Vamos ao primeiro. Tem que haver continuidade. Ou seja, o colaborador prestará serviço de forma contínua em horário pré-estabelecido pelo empregador. Ou seja, ele vai lá todos os dias no horário pré-estabelecido, de 8 às 18, por exemplo. Tá? Todos os dias. Então, existe uma continuidade. Tem que ter subordinação. O colaborador deve obedecer às ordens, né, de seu empregador ou representante legal. Então, ele obedece a ordens, ele é subordinado. Tem que ter a onerosidade também. Vem do ônus, ou seja,
O colaborador prestará serviço ao empregador mediante pagamento, né, de um salário. Então, tem que ter o ônus, a onerosidade. Tem que ter a pessoalidade. Apenas o funcionário contratado, tá, poderá, em relação ao empregador, prestar o serviço contratado, ainda que seu irmão ou primo seja qualificado. Ou seja, eu contratei João. Só João pode prestar o serviço, ainda que ele tenha o irmão Pedro que saiba fazer a mesma coisa. Não há substituição, tem que haver pessoalidade, somente aquela pessoa. Senão, imagine que bagunça não ia virar, não é? Ah, hoje eu não vou não, vai lá você que você sabe fazer a mesma coisa. Aí a empresa, na hora de botar no pau, ia botar o irmão, o pai, o tio, quem fosse lá no lugar, não é? Então, somente tem que haver pessoalidade. E o último ponto, para ser, né, ser chamada de empregado, tem que ter alteridade. Ou seja, o colaborador presta serviço por conta sem assumir qualquer risco em relação à dificuldade, né, financeira da empresa. Ou seja, ele pode até ter participação nos lucros e resultados, mas nunca nos prejuízos. Tá? Nunca nos prejuízos. Ele participa, ele presta o serviço dele sem se preocupar se a empresa está tendo lucro ou não. No final do mês, ele quer receber o dele. Não é? Então tem que ter alteridade. 5 pontos. Não esqueça que esses 5 pontos são importantes e a gente até vai usar alguns deles aí no decorrer do nosso conteúdo. Ok? Então, conceito de empregado. Aí nós temos aqui, comparando o empregado com outros tipos de colaboradores. Ficou um pouco borrado ali em cima, mas dá para acompanhar. Aí tem as colunas, né? A divisão. Categoria, trabalho, salário, subordinação, habitualidade e característica. Então vamos lá. Comparando, né? Empregado, autônomo, estagiário e temporário. Então temos o empregado. Tem trabalho? Tem. Existe trabalho, no caso do empregado. Existe salário, ele recebe, né? No final do mês. Existe subordinação, ele obedece a um superior. Existe habitualidade, ou seja, ele vai lá todos os dias. E a característica do empregado é o vínculo, ou seja, a carteira assinada. Tá? Aí nós temos o autônomo, que ele trabalha por conta própria. Existe trabalho? Existe. Tem salário? Não. Chama de honorário. Ele ganha pelo serviço que ele prestou. Um eletricista, por exemplo, né? Foi chamado para fazer a parte elétrica lá, sei lá, de uma área de, sei lá, de uma empresa, de uma casa. Ele vai dizer quanto é o serviço dele, vai receber pelo serviço, não é um salário, é um honorário. Também não há subordinação. Ele não tem chefe autônomo, ele é chefe dele mesmo. Não é? Não existe habitualidade, ele vai lá 1, 2, 3 dias, o tempo que for para poder fazer o serviço e acabou. E a característica do autônomo é a autonomia e a eventualidade, ou seja, ele trabalha quando tem trabalho para fazer, certo? Aí temos o estagiário, existe trabalho com aprendizado, no caso do estagiário. O salário de estagiário chama-se de bolsa auxílio, ainda que seja o valor de um salário completo, tá? Mas chama de bolsa auxílio. O valor mínimo para estágio, turma, quando é remunerado, o mínimo é a metade do salário. Certo? Seria hoje R$ 522,50. R$ 522,50 seria a metade do salário. Certo? Então, do estagiário. Ele pode ser meio salário, pode ser um salário e meio, depende. Existe subordinação, o estagiário também obedece a um superior. Existe habitualidade, o estagiário vai lá todos os dias prestar o serviço dele. A quantidade de horas que ele trabalha por dia também é reduzida do estagiário, tá? De 4 a 6 horas. De 4 a 6 horas. Mínimo de 4, pode ir até 8, mas aí entre 4 até 6 horas. Se ele for estudante, tem que ter tempo livre para estudar. A característica do estagiário é a intermediação da instituição de ensino, né? Existe uma parceria entre empresa e escola, tem tem o CIEE, Centro de Integração Empresa e Escola, tá? Pode-se fazer um cadastro lá quando você é estudante. E para encerrar, o último aí é o temporário. O empregado temporário, ele tem, o empregado não, né? O colaborador temporário, ele tem trabalho, tem salário, tem habitualidade, tem subordinação, mas a característica dele é a intermediação com a agência de emprego de terceiros, né? Intermediação de terceiros, a agência de emprego. Então ele não é funcionário direto da empresa, ele é contratado por uma intermediária que leva ele para prestar o serviço lá, certo? Então é o contrato temporário. Final de ano, né? Tem a sazonalidade, né, para temporário.
final de ano, lá no São João, na Páscoa, que tem essas contratações temporárias que às vezes se tornam efetivas, ok? Então aí a comparação de empregado com outros tipos de colaboradores. Admissão, capítulo 3. Após o candidato ter passado pela fase de seleção, responsabilidade extra do Departamento de Recrutamento e Seleção, né, ou eventualmente quando a empresa for pequena pelo supervisor de recursos humanos e o supervisor da área, dará início ao procedimento para a contratação do candidato. Então, nessa fase, iremos iniciar pela solicitação dos devidos documentos. Bom, vai começar a fazer a admissão, vamos solicitar, né, os documentos. Primeiro deles, a carteira de trabalho. Tem que ter a carteira de trabalho. Não tem, vai tirar. Ah, porque eu estou esperando. Qualquer cidadão brasileiro, isso se você não sabe, vai aprender agora. Qualquer cidadão brasileiro, a partir dos 14 anos de idade, já pode ter a sua carteira de trabalho. Tá? Então não tem impedimento, porque eu já vi pessoas dizendo, quando fizer 18 anos, não tira. Não tem isso de fazer 18 anos. A partir de 14, tem o documento em mãos. Segundo, cédula de identidade. Cédula de identidade, RG ou identidade. Tem uma regrinha, viu? Identidade, ela tem prazo de validade. A identidade deve ser atualizada, né? A gente chama tirar outra identidade. A cada 10 anos você deve fazer um novo documento de identificação, o RG. Certo? É regra. Título de eleitor, obrigatório, né? Para os candidatos a partir dos 18 anos. Tem que estar com os comprovantes de votação também em dias, é importante. O outro ali é certificado de reservista aí para os homens, né? Para os candidatos do sexo masculino com 18 anos ou mais. A empresa não vai contratar se ele não tiver a reservista. Tá? Por quê? Vamos lá, a empresa resolve contratar o cidadão que não tem a reservista. Aí ele começa a trabalhar, vai lá no exército e se alista. O exército aí, por azar dele ou sorte, sei lá, chama ele para cumprir as exigências do serviço militar. O que é que vai acontecer perante a lei? A empresa não pode demitir esse funcionário e ainda tem que ficar pagando salário para ele. Deu para entender? Ela não vai querer se arriscar de contratar e o exército chamar depois. Então, quando ele já está com a carteirinha de reservista, significa que ele já foi dispensado do serviço militar e aí a empresa pode contratar, tá? O CPF, né? CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, tá? CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, tem que estar com ele também. Se você sem CPF, você não existe, né? Você não existe para o governo. O atestado de saúde ocupacional, tá? O admissional, aí vai passar pelo médico, vai fazer os exames e ele dá o atestado de saúde. Fotos 3x4, certidão de casamento, se for o caso, né? Certidão de nascimento dos filhos até de 14 anos ou inválidos de qualquer idade, necessária para o pagamento do salário família e dedução do imposto de renda. Então, tem filho de até 14 anos, ou se ele for, o filho for inválido com alguma deficiência de qualquer idade, apresenta a certidão de nascimento. Observação. Para a continuidade do recebimento do salário família, todos os anos, nos meses de maio e novembro, devem ser apresentados novamente, né, os seguintes documentos. Tá? Tem filho todo ano. No mês de maio e novembro vai apresentar novamente os seguintes documentos. Vamos a eles. No mês de maio, tá? No mês de maio, comprovante de frequência à escola para crianças a partir de 6 anos de idade, certo? E no mês de novembro, comprovante de frequência escolar dos filhos a partir de 6 anos e caderneta de vacinação para menores de 7 anos. Então, tem que apresentar isso 2 vezes, tá? A retenção dos documentos de identificação pessoal. A impossibilidade, tá? A empresa não pode reter documento do funcionário, ainda que ele seja apresentado em forma de fotocópia. A gente está acostumado a ver a empresa pedir xerox disso, xerox daquilo, cópia disso, cópia daquilo e reter. Não pode. Nem que seja cópia, não pode reter. A lei diz isso. Tem lei federal, tá? Então vamos lá. O RH não pode reter nenhum tipo de documento de identificação pessoal do empregado, ainda que este seja apresentado em forma de fotocópia. Fotocópia ou xerox, né? A empresa, necessitando dos documentos, terá o prazo de 5 dias
para extrair os dados necessários e devolvê-los aos empregados. A retenção dos referidos documentos constitui infrações penais puníveis com pena de prisão simples de 1 a 3 meses ou com multa. Lei número 5.553, tá, de 1968. Então, é velho. Porém, em algum momento, a coisa saiu do trilho. Alguém pediu a cópia e não devolveu a cópia para o funcionário. E aí começaram a fazer desse jeito, como se esse jeito fosse o certo. Não é? Então, o errado virou certo. E hoje, se você entrar e for trabalhar para dizer que está errado, para botar no jeito certo, é você que fica errado. Olha que confusão. Não é? Mas o correto é pedir o documento do candidato, né, do empregado, a cópia, verificou 5 dias, você tem o prazo para extrair o número de documento, né, da identidade, do CPF, da carteira de trabalho, o que for, extrair depois devolver para o funcionário. Essa é a regra. E é assim que você deve agir, tá? O atestado de gravidez, esterilização e antecedentes. A proibição também é proibido. É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória para efeito de admissão de empregado, tá? Manutenção do contrato de trabalho por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade. Tá na Constituição. Desta forma, constitui crime a empresa que exigir das mulheres teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou estado de gravidez para admissão. Não pode, a empresa não pode, porque a lei não permite que a empresa peça a uma mulher, por exemplo, que ela faça um teste de gravidez para poder ser admitida. Ah, mas eu já vi que eu fiz, eu tive que fazer porque não sei o que. Tá errado, tá errado. O negócio é que a empresa, quando pede, ela não dá isso por escrito, ela é de boca. Justamente você não tem como comprovar. Não é? Então fica complicado. Então ela não pode. Outro, não pode exigir também do candidato o atestado de antecedentes. Atestado de bons antecedentes. A gente também sabe que a empresa pede, esse às vezes pede até por escrito, mas é proibido. É ato discriminatório? É. É ato discriminatório. Quer dizer que se você tiver uma passagem pela polícia, você não trabalha mais. Às vezes a passagem da polícia foi por uma briga de vizinhos. Vocês foram para lá na delegacia lá. Tá lá uma BO, uma ocorrência no seu nome, com o seu nome. Aí você vai pedir um atestado de bons antecedentes, tem uma ocorrência e a empresa não lhe contrata. É ato discriminatório? É, então não pode. Tá? A empresa também não pode induzir ou instigar a esterilização genética. Tipo dizer para a mulher que ela primeiro tem que fazer a esterectomia, né? A ligadura das trompas para não ter mais filho. Não pode. Também não pode promover controle de natalidade, salvo o oferecimento de serviços de aconselhamento, né, ou planejamento familiar, realizado através de instituições públicas ou privadas submetidas às normas do Sistema Único de Saúde. Então, a empresa não pode promover controle de natalidade, dizer para você assim, ah, você vai ficar aqui trabalhando, mas você só pode até ter no máximo um filho ou 2 filhos. Se tiver mais do que isso, eu lhe demito. Ato discriminatório e promove o controle de natalidade. Ela pode promover o planejamento familiar, não é? Onde você senta com um assistente social, conversa, vá, qual a renda sua, qual a renda do marido, soma tudo e vê. Aí é uma orientação. Ó, com isso que você ganha, que vocês ganham, marido e mulher, ou se for uma pessoa só, né? Uma mulher que mora sozinha e queira ter um filho independente, vai dizer, com esse salário você só pode ter, sei lá, nenhum filho, porque é muito pouco. É orientação, não promover o controle de natalidade. Certo? Seguindo. A não observação do disposto supracitado, ou seja, do que foi dito, a não observação do que foi dito, acarretará a detenção de 2 anos, tá? Multa do empregador, de seu representante legal, bem como multa administrativa de 10 vezes o valor do maior salário pago pelo empregador, elevado em 50% em caso de reincidência, e a proibição, né, de obter empréstimos com financiamentos junto a instituições financeiras. Ou seja, a empresa que faz isso, ela vai pagar uma multa de 10 vezes o valor do maior salário pago pela empresa. Sabe, vamos lá, supor que o maior salário da empresa é 2.000. A multa para ela, quando ela faz essas coisas de pedir atestado de gravidez, entre os outros que eu falei,
vai ser de 20 mil reais. Se é 2 mil, 10 vezes 20 mil. Se ela repetir, é 20 mil mais 50%. Ou seja, mais 10 mil, vai pagar 30 mil. E fica impedido de pedir empréstimo, por exemplo. Tá? A rescisão contratual por ato discriminatório faculta o empregado a optar pela A. Readmissão com ressarcimento integral de todo o período de afastamento mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescida de juros legais. E B. Percepção em dobro da remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais. Vamos lá, para vocês terem um exemplo disso aí. Imagina assim, a mulher engravidou e ela comunica isso à empresa, a empresa demite porque ela está grávida. Ato discriminatório. Então ela tem essas duas opções, A e B. A primeira é pedir, perante a lei, né, a readmissão, ela vai ter que ser readmitida, volta a trabalhar e vai ser ressarcida o dinheiro dela, do salário, no período que ela ficou fora. Quando ela voltar, ela recebe todo e é acrescido de juros legais, certo? E volta a trabalhar. E a outra opção, essa opção B, é ela pedir o tempo que ela ficou todo fora para receber em dobro, sem readmissão. Em dobro e com juros. Tá? Peão que tem um olhão, ele às vezes, em vez de pensar assim, não, eu volto a trabalhar porque eu tenho tantos meses pela frente aí de estabilidade, parará, a empresa não pode me mandar. Não, cresce o olho. Se passou 3 meses fora, ele vai pensar, 3 meses fora, o salário hoje é 1.000, vou botar aqui 1.000 arredondado, né? 1.000 dá 3 mil, vezes 2 dá 6 mil. Pensa que 6 mil tá rico, tá lascado, não é? Depois de que os 6 mil acabar, não tem mais emprego. Que você pedir na readmissão mais o dinheiro que estava atrasado, né, que você ficou fora, você ganha muito mais. Certo? Então tem essas duas opções. O capítulo 4. O registro, né? O registro do empregado. O artigo 41 da CLT. Em todas as atividades será obrigatório para o empregador, o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo único. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Muito bem, esse registro que o professor está falando aqui, de empregado, não é o registro na carteira, é o registro no livro de empregados. Hoje as empresas evoluíram, né? Tem o sistema informatizado, mas ainda algumas pequenas empresas trabalham com um livro mesmo. É um caderno grande, que você abre, tem o local onde botar a foto do funcionário, e aí vem o nome dele, endereço, e aí eu vou citar aqui para vocês o que é colocado no livro, tá? Então é o registro no livro. O empregado deverá ser registrado no momento em que passar a prestar o serviço à empresa. Não existe prazo de tolerância para o registro. Não existe esse lance de vai trabalhar 3 meses para depois assinar a carteira. Nunca existiu. Nunca existiu. O pessoal que acha que 3 meses assina a carteira de trabalho e assina o contrato de experiência, que é de pode chegar a 3 meses, né? Então ele assina. Não existe prazo, não. Não se deve confundir a ausência de prazo para registro com o prazo de devolução da carteira de trabalho e previdência social, que é a CTPS. O registro pode ser feito em livros, fichas, sistema eletrônico ou informatizado que utilize meio magnético ou óptico. Neste caso, é necessário fazer um memorial descritivo e protocolado junto à DRT. A DRT é a Delegacia Regional do Trabalho. Então, qual é o tipo de registro que ele vai fazer? É eletrônico, não é? É informatizado, magnético, óptico, ou é manual, ele faz isso e comunica à DRT. O registro deve conter obrigatoriamente as seguintes informações. Primeiro, a identificação do empregado, tá? Com o número, série e unidade federativa da carteira de trabalho e previdência social. Unidade federativa, diga-se estado, né? Qual estado? Então, número, série e estado da carteira de trabalho com o nome do empregado e o número de série. Também tem que estar lá no livro de registro. Data de admissão e, quando for desligado, a data de demissão. A remuneração e a forma de pagamento. Quanto ele vai receber? A empresa vai pagar como? Mensal, por quinzena, semanal, ela informa.
Também deve estar informado no livro de registro qual o local e o horário de trabalho. Então, ele presta serviço no endereço tal. O horário dele é de 8, sei lá, às 18 horas, por exemplo. Concessão de férias. Quando houver, né, férias, vai para o livro de registro. A identificação da conta vinculada ao fundo de garantia por tempo de serviço e da conta do PIS/PASEP. PIS, Programa de Integração Social, e PASEP é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Então aqui eu não falo de PASEP não, que é público, viu? Eu vou falar só do privado, que é o PIS. É o Programa de Integração Social. O PIS é o seguinte, todo ano o trabalhador tem direito a um abono salarial de um salário mínimo. Mas para ele ter esse direito ao PIS, primeiro, ele tem que ter 5 anos cadastrados no programa. Tá? Não é de carteira assinada não, é cadastrado no programa. Como é que cadastra? Quando você assina a carteira pela primeira vez, a empresa faz o cadastro seu no PIS. Aí, a partir do momento que ela assinou a carteira a primeira vez que cadastrou, conta-se 5 anos de cadastro. Repetindo. Então, tem que ter 5 anos cadastrados. Tem que ter trabalhado no ano anterior, sempre no ano anterior, tá? Pelo menos por 3 meses com a carteira assinada. Não pode ter recebido mais que 2 salários mínimos. E o pagamento será proporcional ao número de meses que ele trabalhou no ano anterior. Tipo, o ano passado ele trabalhou 5 meses com a carteira assinada, né? Passou os 3 meses que tem que ter, né? Pelo menos 3 meses e mais 2, no caso 5 meses. Aí vai dividir o salário por 12 meses do ano e multiplicar por 5, ele vai ter o salário de abono, né? Do PIS proporcional. Professor, eu trabalhei o ano passado inteiro. Então esse ano você recebe o abono salarial inteiro também, o PIS completo. Beleza? Então essas são as regras do PIS. Fundo de garantia está ali. Mais à frente eu comento com vocês. Acidente de trabalho e doença profissional quando tiver ocorrido. Ocorreu acidente de trabalho, vai para o livro de registro. Certo? Uma coisa sobre acidente de trabalho que mudou, viu, com essa reforma. O trajeto de ida e de volta do trabalho, né, do trabalhador de ida para o trabalho e voltando, não é mais considerado acidente de trabalho. Era. Antes, você saindo da sua casa, indo para o trabalho, acontecesse um acidente, né, um atropelamento, o ônibus bateu, você se machucou, era acidente de trabalho. Hoje não mais. A regra mudou, certo? Então os sindicatos estão brigando na justiça aí, pode até ser que isso mude, mas por hora não é acidente de trabalho, tá? O registro de empregado deve estar sempre atualizado e numerado sequencialmente por estabelecimento. Além do registro de funcionário, devem ser preenchidos outros documentos conforme veremos a seguir. Esse a seguir aí vai ser a seguir cenas do próximo capítulo, ou seja, da próxima aula, tá? Então eu vou parar por aqui na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam a leitura do material, que é muito importante, tá? E se tiver dúvida, já sabe, chama aí no WhatsApp para poder o professor esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, certo? Grande abraço e até a próxima aula.